Graça e paz, aqui estamos uma vez mais para poder falar a palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar algo que foi de grande bênção para a minha vida. Faz uma semana eu fui numa conferência de pastores e aí recebi uma palavra que veio assim como um bálsamo para o meu coração. Eu quero compartilhar isso com vocês porque muitas vezes na nossa vida temos momentos de crises e eu acho que todo mundo já passou por isso na sua vida uma vez, né? Não é pecado, não. Pecado é ficar lá na crise. É bom quando a gente recebe a palavra de Deus e ela entra como um bálsamo para a nossa vida. E há muitas vezes na nossa vida, e às vezes as pessoas podem olhar assim, os missionários e pensar, eles não têm medo, eles não têm dúvidas, eles não têm temor. Não, nós temos temor, temos medo, às vezes preocupações que vêm sobre a nossa vida e quantas vezes eu tenho vivido isso na minha vida, preocupações, medos, mas eu quero hoje compartilhar algo que Deus falou no meu coração e que está em Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante, que diz assim: respondeu-lhe Pedro ao Senhor dizendo, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Todos conhecem essa história, a história de Pedro, né? Que vê Jesus andando sobre as águas, os discípulos se desesperaram e Pedro olha para Jesus e diz, se é você mesmo que está aí, se é o Senhor mesmo, manda que eu tenha aí, manda que eu vá contigo. E Jesus fala para Pedro, vem Pedro. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. É interessante que um versículo só é tirado para dizer, Pedro anda sobre as águas. Eu não sei quanto Pedro andou, se deu 2 passos, 10 passos ou 100 passos, não sei. Sei que Pedro andou sobre as águas. E disse que ele sentiu o vento. E quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar-se e pediu socorro para Jesus. E Jesus imediatamente socorreu ele. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu vejo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós estamos no barco, na nossa zona de conforto, no nosso lugar confortável. Vemos Jesus fazendo coisas grandes e queremos viver aquilo que Jesus viveu. Que tremendo, hein? E dizemos, Jesus, eu quero viver isso. E Jesus imediatamente disse para Pedro, vem. E isso Deus quer de nós. Que aceitemos viver com Ele, que aceitemos os desafios que muitas vezes faz a nós. Que saiamos aí desse lugar de conforto do barco para caminhar sobre as águas. E hoje eu quero dizer, fazer uma pergunta. Por que Pedro afundou? Muitas pessoas podem dizer, porque ele viu o vento, é verdade. Porque ele teve medo, é verdade. Porque ele não teve fé, tudo isso é verdade. Mas hoje eu quero acrescentar um pouquinho mais. Hoje eu quero defender Pedro também. Tá? Eu não quero só falar mal do Pedro, não. Eu quero dizer bem dele. Pedro afundou porque ele pisou sobre as águas. Parece uma resposta simples, calma. Mas eu quero dizer, isso é muito profundo. Ele pisou sobre as águas. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele aceitou o desafio de Jesus. Por isso ele afundou. Eu quero dizer, ele começou a afundar. Eu quero dizer que muitas vezes assim na nossa vida, aceitamos o desafio. Quanto mais grande o desafio, maior serão as provas que virão às nossas vidas. E nessas provas é bem verdade que vamos ter medo. Que vamos muitas vezes duvidar. Quantas vezes eu vivi isso? E depois que eu recebi essa palavra, isso foi como um bálsamo, porque eu sou um ser humano. Mas o importante é o quê? Eu não continuar me afundando, eu clamar. E Jesus vai estar ali sempre perto. Assim é na nossa vida, assim é na tua vida. Quando você perceber que no meio desse desafio, ao qual você abraçou por obediência a Deus, você sentir que está se afundando, que parece que não vai aguentar mais, clame por Jesus, ele vai estar aí. E de repente, quando Pedro volta ao barco, aqueles discípulos podiam estar olhando para Pedro e dizer, Pedro, metido a corajoso, afundou, hein, Pedro? Mas eu tenho certeza que Pedro falou um pouco mais, né? Olhou para eles e disse, vocês não sabem
o que é andar sobre as águas. Quem aceita desafio vive coisas grandes com Deus. Então, veja só, Pedro viveu coisas grandes, coisas que aqueles discípulos que estavam na barca não viveram. Eu quero dizer, muitas vezes aceitar desafio, vamos viver críticas, vamos ter muitas pessoas contra nós, mas eu quero dizer, Jesus vai estar do teu lado. Ele vai ter sempre uma palavra para te animar, para dizer, segue adiante. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, por que duvidaste? Por que tiveste medo? Não precisava disso. Mas eu tenho certeza que aquela mirada de Jesus para Pedro, ao mesmo tempo era, Pedro, você caminhou sobre as águas. E o melhor de tudo é saber que a história não termina aí. Não é porque ele estava afundando que a história termina. Não, a Bíblia diz que Jesus levanta ele e eles voltam para o barco. E eu quero perguntar, como será que Pedro voltou para o barco? Voando? Não, ele voltou caminhando. E assim é na sua vida. Mesmo que você, por vezes, se sinta afundando, eu creio, eu não tenho dúvida que você vai viver o sobrenatural de Deus, que Deus vai te levantar e você vai continuar adiante, seguindo e fazendo a obra de Deus. Então, não se sinta mal em muitas vezes ter medo, em muitas vezes duvidar. Não, sabe, você é um ser humano, mas tem um Deus ao teu lado. Clame por Ele, confie nele, porque Ele vai te levantar daquela situação e você vai continuar caminhando e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Então que Deus te abençoe. Quem aceita grandes desafios, vive grandes lutas, mas também experimenta grandes vitórias e experimenta o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe neste dia. Vale a pena escutar o chamado de Jesus, mesmo que pareça uma loucura. Vale a pena, porque você vai ter sempre Jesus ao teu lado, na hora das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus fracassos. Ele sempre vai ter ali as suas mãos estendidas. E o que me chama a atenção aqui é que diz que imediatamente Jesus socorreu a Pedro. Quer dizer, o socorro será rápido na sua vida. Deus não vai te deixar afundar. Você não vai morrer por aceitar um desafio de Jesus. Vale a pena aceitar o desafio e viver coisas grandes de Deus. Que Deus te abençoe neste dia e que você possa seguir adiante, caminhando sobre as águas. Amém.